porque o governo dos Estados Unidos começou a divulgar aquela série de arquivos oficiais aí de objetos voadores não identificados, né? Os OVNIs. E o repertório inclui dezenas de fotografias, vídeos e relatórios militares sobre o avistamento de possíveis fenômenos extraterrestres. Os arquivos foram publicados em um site oficial do Departamento de Guerra norte-americano. Ao todo, foram mais de 160 arquivos e tiveram acesso liberado ao público. Mas é só o começo, viu? É só o começo. Tem muito mais aí, pelo que eu tô sabendo, para ser liberado. E quem vai falar com a gente é o Thiago Lima, que tem um quadro semanal aqui que se chama... Será que é verdade? Eu ia falar assim, e se for verdade, não é, né? será que é verdade? Será que é verdade? Será que é verdade? Será? Será? Cadê o Thiago? Fala aí, Vilela. Tudo bom? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marcílio. Vocês estão bem? Tamo bem. Ontem eu fui de 3 horas sobre o assunto e eu quero saber mais, Thiago. O que você nos traz sobre o assunto e seja bem-vindo. Valeu, Vilela. Cara, então, Donald Trump, ele cumpriu o comprometido, né, a liberação do primeiro lote inicial dos arquivos OVNIs, né? Obviamente, eles estão começando de uma etapa mais tranquila para ir para outras etapas mais pesadas. É como se eles estivessem acostumando a população com algo maior que possivelmente está por vir, né? Então, ele liberou o primeiro lote no dia 8 de maio com 160 arquivos, né? Entre esses arquivos, nós tivemos diversas imagens, vídeos, informações que chamaram a atenção da população para um possível, né, uma jogada final que pode ser o grande engano, como o próprio governo americano já começou até mesmo a se reunir com líderes religiosos para falar sobre isso, para que eles preparassem os fiéis ali das religiões, porque sempre que a gente tem casos mais pesados que envolvem a política, a religião, por incrível que pareça, também está envolvida, né, com isso. Não sei se você ficou sabendo sobre essa reunião que eles fizeram também, ô Vilela. Não. Que reunião? Eu só sei de uma coisa, quem deu com a língua nos dentes foi Obama. Obama que começou tudo isso daí. Obama falou uma parada, aí o Trump falou que você não devia ter falado isso, mas já que falou, agora vamos liberar a parada, não é? Mas que reunião foi essa? Exatamente. Alguns meses atrás, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele, em um podcast, chegou a falar ali que ele sabia que os aliens eram reais, porém ele nunca havia os visto. Com esse discurso dele, Donald Trump veio a público e disse que ele estava falando sobre informações confidenciais, informações classificadas, mas que uma das únicas formas de ajudá-lo seria o próprio Trump liberando esses arquivos, que é o que ele fez agora. Então, de acordo com Donald Trump, ele auxiliou Barack Obama para que ele não cometesse um crime, né? Trazendo a público assim, informações que eram sigilosas do governo americano, do Pentágono, entre outras informações. E aí Donald Trump se aproveitou dessas informações e expôs agora esses arquivos OVNIs às pessoas. Isso pode ter sido uma cortina de fumaça para os arquivos Epstein, que ainda continuam sendo liberados, né? Não foram nem 50% dos arquivos Epstein liberados, mas com essa cortina de fumaça de liberação de arquivos OVNI, Trump consegue abafar diversas outras informações, por exemplo, sobre a guerra com o Irã, inclusive sobre os arquivos Epstein, que atrapalham muito, né, o próprio Trump. Nessa semana também, o governo americano já deixou claro que ninguém será punido por aquilo que aconteceu nos arquivos Epstein. Mas como as pessoas só estão falando de hantavírus e também de OVNIs, né, então isso parece que já ficou abafado. Entre esses arquivos que foram liberados, ô Vilela, nós temos diversos vídeos mostrando aí, realmente, né, objetos voadores não identificados com movimentos anômalos, né, luzes que mudam de direção de forma muito rápida, alguns que têm formato de estrela, que é aquele que... Bem estranho, né? Bem estranho. Mais chamou a atenção, né? Algo bem estranho. Existem outros OVNIs também, que eles são OVNIs orgânicos, né? Eles parecem uma bactéria vista assim em um microscópio. Só que, até então, eles não passaram informações conclusivas sobre o que são esses vídeos, né? Eles vão ainda, nos próximos lotes, liberar informações maiores para que a população entenda mais sobre isso, né? Teve uma deputada que se chama Ana Luna, que ela solicitou a liberação de mais 46 vídeos, que mostram, inclusive, essas supostas naves saindo e entrando do oceano, né? Outra informação que chocou bastante a galera aí foi umas transcrições que vieram das missões Apollo 12 e Apollo 17, aquelas missões do Homem à Lua, onde foram avistados também, fotografados, né, registros de objetos voadores não identificados próximos à Lua, né? Essa imagem que o pessoal está colocando aí, ela faz referência também a um depoimento de pessoas, né, mais ou menos no ano de 1966, onde elas falam que viram, saindo de um objeto voador que pousou,
alguns seres, possivelmente seres alienígenas, com altura de mais ou menos 1,20 m. Então, são informações que chamam muito a atenção das pessoas. Eu não sei se você lembra, Vilela, mas há algum tempo atrás, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ele veio a público falando que OVNIs são, ou aliens, né, na verdade, são demônios. E aí que a gente começa... Causou muita polêmica, e o Rony, que esteve aqui ontem com a gente, ele compartilha dessa opinião também, né? Que é um estudioso aí de UFOs. Sim, gosto muito do Rony. Eu estava assistindo ontem e foi muito bacana o episódio que vocês fizeram aí com o Daniel Lopes, com o Rony e com aquele outro, o Edson Boaventura. Muito bom, Vilela. O que eu tô querendo te dizer é que eu estava falando da reunião, né, em que o governo americano, uma deputada, juntou mais ou menos 7 líderes religiosos, 7 pastores protestantes, os maiores pastores protestantes nos Estados Unidos, para falar que, de acordo com a liberação que Trump vai soltar nos próximos lotes, é possível que gere-se uma grande apostasia nas pessoas religiosas. Então você soma isso com o que o vice-presidente J.D. Vance falou sobre os aliens serem demônios, e você entende que esse processo também envolve a parte religiosa. Por quê? Se, no futuro, eles apresentarem à população uma vida alienígena, esses seres totalmente diferentes de tudo aquilo que nós já conhecemos, e esses seres aparecerem e falarem ao povo que Deus não existe, ou um Criador não existe, e que eles ou alguma outra coisa tenha criado a Terra e traga uma nova história ao mundo, muitas pessoas podem passar a apostatar a sua fé em Deus e em Cristo. E esse pode ser um dos maiores enganos que a humanidade viverá, entendeu? E é por isso que quando a gente observa o governo americano se reunindo com líderes religiosos, o vice-presidente dando um discurso desse que envolve a religião, é importante ter os olhos abertos para essas informações, por isso que é importante nós falarmos sobre isso aqui e também ficar atento no que está por vir, né? Porque é um assunto bem interessante. Pois é. Você não comentou, mas com certeza você viu daquelas imagens luminosas a partir da Lua, né? Ou seja, aqueles relatos sim. Dos primeiros astronautas a chegarem à Lua sobre luzes, objetos estranhos, realmente não é uma teoria da conspiração, e ficou provado que eles realmente... rapidamente, eles né? viram. Exatamente. Alguém ou alguma coisa estava acompanhando esse grande passo da humanidade. Eu imagino que se há uma outra inteligência, ao fato de o humano deixar a Terra para o espaço, seria alguma coisa que eles iriam acompanhar. Ou pode ser realmente alguma explicação mais, sei lá, uma ilusão de ótica, aí vamos também fazer o advogado do diabo, pode ser outra coisa, mas são estranhas essas imagens, de qualquer forma, né, Thiago? Sim, Vilela, isso aconteceu nas missões Apollo 12 e Apollo 17, onde esses documentos trouxeram transcrições dos astronautas relatando objetos luminosos próximo a essas missões lunares, né? E aí essas imagens que foram captadas na Lua mostram essas estruturas não identificadas, mas que pareciam estar observando mesmo a missão do ser humano por ali, né? Um negócio bem estranho, pesado, e que até então era uma teoria da conspiração, né? Inclusive, isso era tido realmente como uma teoria da conspiração, mas se tornou uma grande realidade. Essa imagem aí é bem bacana que o Homer colocou aí pra gente. Existe uma linha de pensamento que diz que sempre acompanhado dos grandes eventos aqui na Terra, esses seres estariam acompanhando, observando, assim como os primeiros testes de bomba atômica, que começaram a ter mais avistamentos ou mais registros de pessoas vendo objetos ou seres. Você acredita também nisso? Olha, Vila, eu particularmente não acredito, cara. Eu não acredito que existam seres vindo de fora, por mais que o governo americano tenha trazido essas informações. Eu acredito que existem seres que são diferentes de nós, mas que eles já estão aqui dentro conosco. Eu não sei se você lembra que recentemente nós falamos... Parecidos com a gente? Não, eles são de uma outra raça, mas que vieram possivelmente de uma outra dimensão. Sabe de quem eu sou adepto assim, dessa crença? Você lembra que a gente falou dos cientistas que desapareceram sim. há um tempo atrás, né? Existe uma garota que perdeu a sua vida, infelizmente. Ela se chama Anne Scride. E a gente falou sobre ela porque ela estava descobrindo aquele propulsor antigravidade, né? E realmente seria algo revolucionário, né, onde um objeto poderia levitar. E ela relatou que estava sendo ameaçada, relatou que usaram uma arma que queimou as suas mãos. Ela falava sobre
seres ultraterrestres. Ela não falava sobre seres extraterrestres, que ela acredita que eles estão conosco aqui nessa dimensão, mas que eles não vêm de fora, eles já estão aqui dentro. Eu acredito nessa teoria baseada em um dos apócrifos, que é o livro de Enoque, porque eu acho que aquilo faz muito sentido, quando a gente fala de seres que são diferentes de nós, né, e é por isso que eu acredito que, aí eu já estou dando a minha opinião completa aqui, né, é por isso que eu acredito que o governo americano esteja forçando, né, chamando tanta atenção para essa liberação de documentos alienígenas, porque eles querem apresentar esses seres hoje, que eles possivelmente têm grande poder e grande influência já no mundo, e vão trazer informações diferentes de tudo aquilo que a gente já viu, possivelmente para gerar um grande engano na humanidade. Parece uma loucura, mas de certa forma a gente está vendo isso acontecer, né, Vilela? Pois é. Tem também, a gente comentou ontem também sobre o filme do Spielberg, que vai ser lançado em junho ou julho, que é o Disclosure Day, que é o dia da revelação, alguma coisa nesse sentido, dia D, que ele disse em entrevista que o filme tem muita coisa de verdade lá. Exatamente, nem tudo ali é ficção, né? Vai ter muita informação que é informação real. E talvez não seja coincidência esse filme sair logo agora também, né? Acompanhado da abertura desses arquivos, né? Eu não acredito que nada disso seja coincidência, Vilela. Para mim, foi tudo orquestrado, inclusive o próprio filme, porque a indústria de Hollywood, principalmente Steven Spielberg, que é um dos maiores diretores de cinema, se não o maior que existe no mundo, ele tá ali junto com esse processo de liberação dos arquivos. É por isso que eles estão fazendo isso agora. É uma propaganda completa. Eles envolvem a mídia, envolvem a indústria de Hollywood, envolvem o governo, envolvem líderes religiosos, e por aí vai. Dessa forma, eles conseguem chamar a atenção da população por completo e entregarem, a partir daí, a narrativa que eles quiserem. Acredito eu que o mundo nunca mais será o mesmo após eles liberarem todos os lotes dessas informações da forma que eles estão prometendo aí. O que a gente teve, esses 160 arquivos agora no dia 8 de maio, eles foram um lote inicial. É só para preparar ali, né? Só para começar a acostumar a população com isso. Quando eles chegarem no último lote, o buraco vai ser muito mais embaixo. Talvez a maioria das pessoas não estejam preparados para isso. Eu tenho uma pergunta para o Thiago. Manda. Olha, de algo que eu li, eu quero saber se tem alguma relação. Grande parte das pessoas acredita que a inteligência artificial começou agora, 2, 3 anos. Não, começou em 1950. Isso. Mas ela só se tornou de conhecimento da grande massa há pouquíssimos anos. E as pessoas dizem que tem alguma relação. Então, a partir do momento em que o computador de fato pode te dar muito mais informações do que estava preparado lá, quando diziam que precisava, alguém está por detrás das telas, abastecendo, digamos assim, esse computador que ia fornecer essas informações, isso já caiu por terra, a gente já sabe que ela consegue até pensar sozinha, que teria um porquê dessas imagens ou dos extraterrestres estarem aparecendo agora. Ou seja, primeiro a gente tem que mostrar isso agora, antes que a inteligência artificial seja mais rápida do que a gente. Tem alguma ligação? Olha, esse pensamento é muito interessante, Fernanda, porque a inteligência artificial hoje, da forma que ela é apresentada ao público, ela também ainda está engatinhando. Em breve nós teremos uma AGI e logo depois uma superinteligência. Acredito eu que isso que você citou já faça menção a essa AGI, que seria uma inteligência artificial geral, que ela seria muito mais inteligente do que tudo que nós já vimos, inclusive do que todos os seres humanos, e depois essa superinteligência que poderia apresentar algo para os seres humanos de uma forma bem concreta e ninguém estaria preparado para isso. O ser humano teria perdido o controle dessa informação. Isso faz muito sentido, tá? Eu acredito sim que tem uma total ligação nesse avanço tecnológico, mas que esse conhecimento das inteligências artificiais também faça parte de um conhecimento não humano, né? Eu já vou além desse assunto aí. Eu acredito que todas essas inteligências artificiais que existem, elas façam parte de um conhecimento não humano. Eu vou citar um exemplo rápido aqui. Quando a gente fala sobre o livro de Enoque, lá você lê que existem informações que foram entregues aos homens naquela época, em que eram considerados conhecimentos dos céus, e que o Criador não se agradou que os seres que vieram de uma outra dimensão para cá, para esse mundo material que nós estamos vivendo, entregasse essas informações aos homens. E aí eles relatam diversas informações na área de medicina, na área de conhecimento, na área de guerras, na área de sedução, por exemplo, que mulheres pudessem seduzir homens, e por aí vai. Então a gente está falando de conhecimento. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também fala de conhecimento. E é como você falou, pessoas acham que a inteligência artificial começou agora, há poucos anos atrás, mas ela já estava ativa há décadas atrás, né? Só que esse conhecimento não foi entregue à população, a gente está recebendo isso agora. E eu acredito que isso tudo, sim, tem a ver com
essa liberação dos documentos sobre OVNIs, né? Eles colocam como OVNIs, mas também envolvem aliens ou seres de outra dimensão, seja como qualquer um queira chamar da forma que acha melhor. E, Thiago, só última questão. A gente sabe que existem alguns documentos, né, que até o próprio presidente dos Estados Unidos não tem acesso, coisas que são mais confidenciais, níveis abaixo, vamos colocar assim, do que do presidente americano. Acima, né? Acima, né? Exatamente, mais classificado do que do presidente dos Estados Unidos. Esses documentos, você, com certeza, não serão divulgados, né? E você acha que eles falam justamente sobre essa vida ultraterrestre? Eu acredito que sim, o Marcílio. E eu acredito que... Ou do fundo dos oceanos, ou de outras dimensões, né? Tem todas essas possibilidades. Exatamente. Até porque a NASA, antigamente, também estudava os oceanos, né? E, de repente, por algum motivo que até hoje ninguém sabe ao certo o porquê, eles pararam de estudar os oceanos e passaram apenas a estudar o espaço. Mas eu acredito, sim, que esses documentos façam menção a isso. Mas eu também acredito, Marcílio, que em certo momento eles vão trazer esse conhecimento ao mundo e vão mudar tudo. E é por isso que eles já estão começando a preparar as pessoas para uma apostasia, porque muitas pessoas realmente vão apostatar da fé após ver com os próprios olhos seres diferentes. Talvez as pessoas não estejam preparadas para isso, é por isso que eles vêm devagarzinho, né? Num passo a passo, quase que de formiga ali, para as pessoas irem se acostumando, entendendo, vendo essas imagens agora em uma qualidade estranha, né, uma baixa qualidade, assim, daqui a pouco eles vão aprimorando, melhorando, até revelarem tudo ao público. Tiago, eu falei que era o último, só o último mesmo agora, tá? Porque, assim, claro que os Estados Unidos têm um programa espacial, né, uma quantidade de satélites, enfim, uma inteligência bem eficiente, mas existem outros países que também. Você pega a China, por exemplo, a Índia também vem avançando no programa, a Rússia, desde o período da Guerra Fria. Existe algum outro país que também está buscando revelar alguns segredos para a população? Marcílio, até agora que eu saiba, o único país que está trazendo essas revelações é os Estados Unidos, justamente por essa narrativa de Donald Trump, que pode ter sido uma grande jogada conjunta entre ele e o Barack Obama, né? Pode ter sido uma jogada orquestrada para que eles pudessem trazer isso. E tudo isso também, Marcílio, pode ser um plano, né, para essa construção de uma nova ordem global aí, advinda dos Estados Unidos, para que eles possam também estar causando um grande engano com essas informações e usarem isso, né, para que eles possam estar acima, à frente nessa nova ordem global que está surgindo, principalmente agora depois desse conflito entre Irã, Estados Unidos, Israel, o dólar, o petróleo e por aí vai. Então, eles podem estar usando isso como uma narrativa, mas até então eles são os que mais chamam a atenção com essas informações. E pelo que eu vi, não tem informação ainda se grandes países como a Rússia ou a China também estão querendo liberar algo, mas acredito eu que não. Acredito eu que nesse momento é só Trump e os Estados Unidos fazendo isso. Perfeito. Thiago, obrigado.